E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou um puta de um otário e eu vim mostrar pra vocês quanto. Eu preciso alertá-los que esse vídeo vai ter imagens fortes, porque daqui a pouco eu vou vir pra essa página aqui e vou começar a rolar isso daqui pra baixo. Então, se vocês não quiserem ver essas imagens, só escutem o vídeo e não vejam, principalmente depois que eu avisar que eu vou pras imagens fortes. Eu tive uns cancelamentos agora à noite e eu tava muito pesado, e aí eu peguei a Lana e levei ela pra brincar na pracinha aqui na porta de casa. Hoje a gente decidiu em que escola colocar ela, fizemos a matrícula, compramos o material, compramos os uniformes. E aí, que legal, ela já vai começar a, a ir para a escola alternativa um e não alternativa 2, como eu estava planejando. E aí eu cheguei em casa e eu fiquei devastado, porque eu vi que ontem o Netanyahu falou que ele ia atacar Rafah. E aí quando eu fui ver já tinha atacado, o dia passou com um bombardeio lá e assim, nada que a gente não saiba que tá acontecendo. E é por isso que eu me senti um otário. E aí eu levei a Lana pra brincar na praça e a praça tava vazia e ela ficou brincando lá e ela pulava, escorregava, corria, se pendurava, balançava eu fiquei chorando porque eu fiquei. Superdotação tem dessas, né? E você não consegue não criar cenários. E eu fiquei pensando o que seria da minha vida se caísse uma bomba no meu bairro e levasse as pernas dessa criança e ela chorasse agonizando até a morte e ela morresse e eu tivesse que lidar com o corpo dela e o que eu faria, assim, ser condenado, porque assim, você pode muito bem falar, ai, vira essa boca pra lá porque atrai, isso é burro pra caralho. Tudo bem que ser burro é uma benção ser burro, mas você pode falar por que que você fica fazendo isso com você mesmo, por que imaginar essas coisas ruins. Superdotação, eu não tenho controle sobre os cenários que eu vou criando na minha cabeça e eu fiquei imaginando o que seria de mim. Sabe que isso daqui é um campo de concentração e eu não vou ficar dando aula de história, a gente não precisa falar como que a gente chegou aqui. O que a gente sabe é que esses caras eles são constantemente humilhados e eles só bebem água graças à benevolência de Israel, eles só comem graças à caridade de Israel, eles só têm remédio graças à bondade de Israel. E o que você sabe também é que todos os dias muita gente vai de comboio daqui para trabalhar aqui. E é uma mão de obra muito barata, porque o funcionário israelense ele tem um salário muito alto para você contratar ele para ele limpar banheiro, para ele esfregar escada e corredor e trabalhar com pintura. Você não vai pagar um israelense para fazer isso, você contrata um palestino. E tem uma galera aqui que tem passaporte e tem esses caras que entram aqui em comboio e são transportados para cá e eles vão passando por pontos de controle. Nesses pontos de controle eles vão sendo revistados para ver se eles não estão levando bomba no corpo, para ver se eles e aí eles têm um acesso estrito para que eles também não saiam correndo pela cidade, peguem uma criança e devorem, porque eles são os sionistas dizem para as crianças israelenses que eles são animais, que você tem que ter medo do palestino porque se você ficar perto dele ele vai te comer. As crianças de fato acreditam nisso e o Omigo fechou para não deixar isso escancarado para o mundo. Os ataques de palestinos nos kibbutz aqui, eles aconteceram em outubro. Em novembro, o Omigo fechou. O Omigo, ele tá aí desde muito tempo. E aí, de repente, uma pessoa processou o Omigo porque ele colocou supostamente uma mulher em contato com seu predador sexual e um negócio desse não pode existir e o negócio foi encerrado. Não vou ficar especulando cenários onde supostamente o dono do Omigo recebeu supostamente uma grana muito grande, supostamente de Israel, para tirar da internet esse monte de, de escândalos que são suprimidos de crianças com a retórica sionista falando: não, o palestino tem que matar mesmo. Tem que matar, eles são do mal.
eles não merecem nada, eles merecem a punição. A gente não tá matando criança, a gente tá matando o Hamas. Aí você mostra a bomba de criança explodida, morta, faltando pedaço, e que eles falam, não, a gente não tá fazendo isso, a gente é bom. E aí, para não ter mais que lidar com esse tipo de coisa, o Omegle já não existe mais e as mídias são compradas. Quando você vai ver alguém falando do que está acontecendo em Gaza, vai ser o professor Rock, o André, a Aline, ou vai ser o Papai Noel lá. E aí todo mundo que segue essas pessoas vai falar que pessoas como Farenazo, que são neutros, são de extrema terrorista. É. Eu coloquei isso daqui para vocês verem que se isso daqui é 10 quilômetros, é que vocês não estão vendo porque eu estou na frente. Se um tanto desse daqui é 10 quilômetros, então eu acredito que daqui para cá deve ter uns 40 quilômetros. É mais ou menos o que eu fazia, porque eu morava muito perto da USP e trabalhava muito perto desse parque municipal aqui. Quando abri a hamburgueria com o Zé, eu andava todo isso, todo fim de semana. Era para ir e para voltar. Era uma viagem. E, e essa distância, que é muito parecida com a que o meu pai percorria quando a gente morava em São Bernardo e ele trabalhava em Taboão da Serra. Então, assim, eu tinha até a Bandeirantes em comum, assim, com ele, do trajeto que ele costumava fazer no tempo em que ele tinha o hospital. Não é muito diferente do que os palestinos têm que percorrer todo dia. Então, a gente está falando de uma distância que é próxima. E para você conseguir manter uma galera que mora aqui completamente desumanizada, você tem que ter uma retórica muito foda. Você tem que ter o controle de uma retórica muito foda. Essa pessoa que vem aqui todos os dias, esfregar o banheiro, lavar sua roupa, pintar a parede, fazer o pão que você come, aí não, porque esses caras são do mal, vai que envenena, né? Mas lavar a louça do cara que fez o pão. Eles são todos de lá, mas eles são do mal. E eles trabalham o dia inteiro aqui, mas eles só comem e só dão comida para os filhos porque Israel é bom. É porque Israel tem um bom coração e bondade que leva comida para cá. Quando Israel começou a fazer os ataques aqui, ele atacou massivamente, ele terraplanou toda essa região aqui. E aí as pessoas elas começaram a fugir cada vez mais para o sul, cada vez mais para o sul e cada vez mais para o sul. E ontem o Netanyahu ele avisou que ele ia atacar o Rafah. E aí, se você me pergunta o que é Rafah, caso alguém tenha a curiosidade de saber o que é Rafah, Rafah é o fim do beco. Rafah é o fim do beco porque não é como se aqui tivesse um muro que desse para você pular, porque o Egito é mais eficiente do que os Estados Unidos com o mexicano. O Egito é mais eficiente do que os Estados Unidos contra o mexicano, porque eles têm fronteiras aqui e quem está na Palestina não consegue fugir para o Egito, salvo corrupção, vai sair da Palestina cara que tem grana suficiente para sair de lá, não vai sair porque o cara não tem nada a perder e está precisando de uma vida melhor no país vizinho, não é desse jeito que acontece. E aí, Netanyahu, ele simplesmente diz que vai bombardear isso daqui. Tem especialistas falando que eles, desde o começo, acharam que todos os palestinos saíram daqui, mas eles não quiseram sair. Eles não quiseram fugir. Negociou-se que eles fossem para o Sinai, que eles fossem para outros lugares. No Egito, ninguém quer. Cogitou-se a ideia de mandá-los para a Jordânia, mas, assim, aqui, cara, se eu tivesse perdido a Lana num bombardeio, e se eu tivesse visto a minha irmã, a Márcia, morrer, e se eu tivesse visto a Lari se matar porque a Lana morreu, e se eu tivesse aqui e você me perguntasse assim, você quer ir pra Jordânia? Eu, Fausto, falaria nem que fodendo, porque as três não morreram pra nada, eu vou ficar aqui. Ah, mas você tem que entender que você não pode ser contra a existência de Israel. Foda-se, daqui eu não saio, porque eu quero morrer também. Então, quando ofereceram lugares na Jordânia para essas pessoas irem, elas não quiseram. E elas continuaram sendo bombardeadas. E elas falaram: a gente vai resistir, a gente vai resistir, a gente vai resistir. E isso daqui está completamente terraplanado. Porque se essa galera que se mistura com essa galera aqui, eles se tornam maioria populacional. E se Israel ficar com essa putaria de falar nós somos uma democracia, então eles perderam para os votos dos palestinos. É por isso que tem. Parece a Índia aqui. Tem o voto de gente, tem o voto de não gente, e o palestino é o voto de não gente. E mesmo assim, do mesmo jeito que o faraó ele decidiu que os filhos homens dos hebreus eles deveriam ser mortos ao nascer porque ele tinha medo deles ficarem tão numerosos ao ponto de se rebelar,
E aí nisso ele tomou um golpe de Estado, porque eles já eram muito numerosos e já eram incontroláveis. Netanyahu está fazendo a mesma coisa, ele está tentando reduzir no grito a população palestina e está conseguindo. E quando ele diz que ele vai atacar o Rafah, é literalmente: eu fui bombardeando, foi todo mundo indo pro fundo, foi indo pro fundo, foi indo pro fundo, chegou num lugar que não dá para fugir, não dá para pular, e agora eu vou tacar bomba aí. Eu vou tacar bomba aí, e é o que tem. E aqui eu pedi Rafah, bomba, e eu coloquei um filtro no tempo de nas últimas 24 horas. Então, a menos que fotógrafos no mundo inteiro, canais de notícias no mundo inteiro, pessoas estejam criando contas fake e fazendo tudo isso daqui artificialmente, isso daqui é Rafa hoje. Desculpa, eu não avisei que eu passaria por imagens fortes, mas as imagens fortes estão rodando. Pensa na pessoa que você mais ama e imagina ela nesse pedaço de lama aqui. É muito doloroso. Ah, mas eles cometeram ataques terroristas. Assim, o lado mais forte, ele tem que punir e tomar controle de maneira exemplar. Se ele mostrar que ele é um bárbaro, ele perde respeito. Se ele perde respeito, ele vai fermentar ressentimento e gerar vingança. Isso daqui que está acontecendo hoje é fruto dos confrontos que existiram antes. E esses confrontos aqui, ó, eles são a garantia de que Israel não vai ter paz no futuro. Eu não consigo imaginar Israel existindo daqui a 5 anos. E olha que eu sou bom de inventar cenário. Eu não consigo não imaginar o Iron Dome completamente saturado, sobrecarregado. Eu não consigo imaginar aquele lugar de pé daqui a 5 anos, porque se eu fosse um palestino em Gaza e me oferecessem a oportunidade de colaborar com qualquer plano, de usar qualquer proxy para resolver um problema, eu me voluntariaria. Vocês podem interpretar isso do jeito que vocês quiserem, vocês podem dar strike no meu canal, mas eu tô falando do fundo do meu coração que, supostamente, se eu fosse palestino, e se eu estivesse vivendo isso daqui hoje, nem fodendo que eu saí desse lugar, nem fodendo que eu perderia uma oportunidade de vingança. E, e é muito triste porque até onde foi, até onde foi a propaganda ocidental para as pessoas olharem para isso daqui e falarem: mas é o Hamas que a gente está atacando para defender o direito de Israel existir. É de foder um negócio desse. Eu tenho mais uma coisa para falar. Meu pai nasceu em 1934. Tóquio foi bombardeada e assim eram aviões que passavam e jogavam bombas e as casas eram todas de madeira. Então eles iam e jogavam bomba em paralelo e aí o incêndio ia se alastrando. As pessoas elas conseguiam fugir, mas elas não conseguiam conter o incêndio. E eles ficavam olhando de longe e quando o fogo ele começava a falhar em algum lugar, vinha uma outra bateria e jogava mais bombas para continuar o fogo e garantir que nada ia sobrar daqui. Então, meu pai tinha 10 anos quando ele andou pelas estações de Tóquio e ele disse que foi uma imagem que marcou muito a vida dele, que ele subia as escadas da... porque todo mundo se escondeu na estação subterrânea de Tóquio e aí quando ele saía para procurar comida, cada degrau que ele subia, ele viu uma mulher se prostituindo. Durante toda a escadaria de Tóquio, eu fui lá depois, parece a estação de Pinheiros do metrô, do Butantã do metrô ali. Pinheiros mesmo, que é bem para baixo. E aí sabe o que aconteceu? O imperador do Japão, ele conversou diretamente com o governo do Brasil. O próprio Getúlio Vargas e quem o antecedeu, eles conversaram com o governo do Japão. Nessa época, o Brasil estava incentivando a imigração porque ele precisava desesperadamente se povoar e se desenvolver.
Então, ficavam mentindo para italiano para atrair eles para cá e diziam que aqui era uma terra que emanava leite e mel. Vocês já viram isso em algum lugar? Mentira. Falavam que aqui tudo dava, tudo crescia, que o clima aqui era muito bom, e isso é em parte verdade. Iludiram um monte de italiano e iludiram um monte de japonês também. Só que aí o governo falou: a gente não tem dinheiro para comprar terra aí. E aí o governo do Brasil falou: não tem problema, mande os seus navios para cá, me diga quantos são e quando vão chegar, eu vou pegar eles aqui e vou levar para um lugar onde eles possam ficar. Então, todo navio de imigrantes que veio no começo aqui para o Brasil chegou no Porto de Santos. Os japoneses entraram na caçamba de caminhão, eles subiram toda a serra daqui e passaram pelo centro de São Paulo e foram para o interior. Guarulhos nessa época não existia, Itacoaxetuba nessa época não existia, nada disso daqui existia, tudo isso daqui era mato, e eles foram parar nessa, nessa região norte aqui e no interior. Nessa época, alguns foram colocados em Suzano e Mogi das Cruzes, onde tem um monte de japonês, muitos foram levados para essa região de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. Quando meu pai chegou, ele foi levado para essa região aqui. E é engraçado porque eles chegam em 1952. Eles chegam em 1952 nesse local. É, e aí, em 1970, você já vê os japoneses com caminhões formando feiras de exposição de produtos agrícolas. 20 anos depois, é muito tempo? Sim, 20 anos é tempo pra caralho. Mas o que eu quero dizer pra vocês é: imagina se esses japoneses chegassem aqui e eles atracassem no Porto de Santos e não tivesse uma fazenda esperando por eles. Porque o governo falou: a gente vai tacar vocês na caçamba do caminhão, vai levar para vocês, essa terra vai ser de vocês, se virem aí, façam o que vocês quiserem. E os japoneses, eles pegaram todas essas técnicas que eles tinham, viram aquela caralhada de madeira que eles sabiam trabalhar, começaram a derrubar, começaram a construir coisas, começaram a plantar, colher, vender. E na década de 90, onde eles estavam? Os caras que chegaram aqui na década de 52, na década de 70, eles estavam abrindo estradas e fazendo caminhões. E na década de 90, o que eles estavam fazendo? Eles estavam levando os netos deles para a USP. Chegaram em 1952, tiveram filhos em 1970. Em 1990, japonês era tudo bonitinho, de roupa esporte fina, estudando pra caramba, sem precisar trabalhar, com o pai que já tinha grana. E como eles tinham a honra deles e o estereótipo de japonês nerd, e eles eram muito demandados por isso, você chegava no odonto da USP e só via japonês e falava que porra é essa, japonês é muito inteligente. Não. Na terceira geração, eles priorizaram a educação e financiado pelos pais ou pela comunidade, estavam todos estudando aqui. O que eu quero dizer para vocês é o que aconteceria com esses japoneses se eles chegassem aqui no Porto de Santos, se o navio atracasse aqui e eles descessem do navio e falassem para eles: é isso aí. Para onde teria ido meu pai? Para onde teria ido meu tio? Para onde teriam ido todos os amigos deles? Onde é que eles teriam se escondido? Seria mais ou menos como no Rio de Janeiro, quando falaram assim: aê, galera, vocês estão livres. Vocês podem ir para onde vocês quiserem, porque agora vocês não são mais escravos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não vem morar aqui não, né? Então, quando você olha para os morros do Rio de Janeiro, você vê que ocuparam esses lugares aquelas pessoas que não tinham onde morar, porque não tinham recursos, não tinham por onde começar, e a elas não lhes foi dado nada. E olha como a narrativa dos vencedores faz com que você pense que os japoneses eles se deram bem porque eles são muito inteligentes e esforçados, não que não sejam, mas que negro é vagabundo e mora na favela porque quer. Tem que pegar gente que fala isso, gente que é paga para fazer o outro acreditar nisso, e sim, tem que pegar o restinho dessa pessoa e fazer carinho no asfalto com ela. Porque é desonesto.
Porque é desonesto você escravizar um povo, depois você alforriar esse povo, e não dar absolutamente nada para eles e prender todos aqueles que transgridem a lei, sendo que eles não tinham condição de fazer outra coisa. Se você joga os japoneses honestos aqui no Porto de Santos e não leva eles para a terra que lhes pertence, desde que eles chegaram ali, se você não faz isso, o que esses japoneses vão fazer no dia 2? Eles vão começar a usar as artes marciais que eles manjam um pouco e vão começar a assaltar pessoas aqui para conseguir comida para alimentar seus filhos. É isso que seres humanos fazem. Então, tem alguns detalhes a respeito da minha vida que, se o meu pai ele não tivesse chegado aqui e se ele não fosse levado para essa cooperativa de Cotia, porque eles caíram aqui em Tapecerica da Serra, mas 5 anos depois eles já tinham uma cooperativa aqui, porque eles já tinham comprado terras com o trabalho que eles tinham desenvolvido aqui. Então aqui a gente desenvolve trabalho, ganha grana, e aí tem muito japonês aqui, né? Vocês são tudo concorrente, vocês plantam toda a mesma coisa que eu vou para outro lugar. Aí vai um monte de japonês para Cotia, para Vargem Grande. Quando você vai ver, tem uma cooperativa enorme e os caras distribuindo comida aqui para o centro da cidade. E não sabe por que, que tem um monte de feirante japonês vendendo tomate e vendendo um monte de coisa, porque tem os responsáveis para fazer essa distribuição. Não fosse isso daqui, meu pai não teria vivido a vida que viveu, não teria sido médico da maneira que foi, eu não teria tido a educação que eu tive. E não fosse o meu passaporte de filho de japonês, quando meu pai quebrou e eu não tinha crédito para fazer compra no supermercado, eu não teria tido a opção de falar: escuta, já que está impossível viver aqui, então pelo menos me dá uma emancipação para eu ter direito de 18 anos com 16, porque eu vou tentar a minha vida em outro lugar. E aí, com 16 anos, eu atravesso tudo isso daqui e aí eu caio em Toyota ah, e, e começo a minha vida. Saí de casa com 16 anos e não voltei a depender de ninguém, e não voltei a morar com a minha família nunca mais. Você pode falar assim: Fausto, você é inteligente pra caramba, você é batalhador, você é esforçado. Sim, mas se eu não tivesse o berço que eu tive e se eu não tivesse o passaporte que eu tive, se eu não pudesse fugir pra cá quando tudo na minha vida deu errado, eu não sei o que teria acontecido. E isso a gente chama de RNG. Agora, imagina que ao nascer, meu RNG dá um e ao invés de nascer em Taboão da Serra, filho do Dr. Taro, no hospital dele, tendo o parto sido feito pelo sócio dele que um dia viria roubá-lo, o que seria da minha vida se ao invés de ter nascido em Taboão da Serra, eu tivesse nascido aqui? E se a vida inteira eu tivesse visto pessoas sendo levadas em comboios para trabalhar em Jerusalém e não voltando, ou voltando machucadas, ou voltando humilhadas, ou voltando urinadas? Porque o meu pai, o meu avô, um dia foi antissemita e achava que o Estado de Israel não deveria existir porque ele era nazi, na verdade. Então, se eu tivesse nascido aqui, muito provavelmente eu teria uma expectativa de vida de 30 anos, casaria muito cedo para aguentar minha onda de querer transar, teria filhos e veria meus filhos sendo bombardeados. E aí bombardeariam a Lana e falariam assim: mas você tem que entender que a gente não tá matando a Lana, a gente tá matando o Hamas. E aí eu pegaria a minha irmã e viria para cá, porque o Netanyahu ele falou: saiam do norte de Gaza. E eu falaria: já que é para sair do norte de Gaza, então a gente vai para o lugar mais sul que tem nesse lugar, de onde é, não tem mais para onde ir. E aí ontem Netanyahu falou: oh, vou bombardear o Rafah para acabar com o Hamas. E aí eu acordo e o meu mundo tá desse jeito. Essas cabanas, elas já estão aqui porque os sobreviventes do norte de Gaza vieram para cá. E agora a gente não sabe se essas cabanas estão lá mais. Mundo merda que a gente vive, né? Mundo, mundo de bosta que a gente vive.
Quando eu lia Diário de Anne Frank, quando eu lia histórias do Holocausto, falava por que caralhos os contemporâneos não fizeram nada pra parar essa merda. Eu tinha o quê? Uns 12 anos nessa época e olha que interessante, eu vivi pra descobrir. É isso. Desculpa, obrigado por escutarem meu desabafo. É, tem um monte de judeus que dizem que o Estado de Israel não pode existir e se você tá desanimado aí porque você montou seu PC gamer e você não acha um jogo que te agrade porque você cansou de correr atrás de pau, escute esses judeus falando por que eles acham que o Estado de Israel não deveria existir. Interessantíssimo. Obrigado por me escutarem.